Olá, minhas comadres, meus amigos, muito boa noite. Daqui a pouquinho teremos a nossa live, questão de opinião, falando sobre assuntos importantes, na verdade, uma... orientações para motivar a sua vida, né? Porque nós estamos vivendo num mundo aí tão complicado, né? População mundial apreensiva com aquela guerra lá no Irã, com Israel, o Oriente Médio em crise diplomática, crise social e crise militar, né? Também, né? Quando observamos algo que está acontecendo e que preocupa todas as pessoas. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e que é importante saber e fazer uma avaliação e fazer uma reflexão também a respeito da situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a um minuto, estaremos com a nossa live, já convidando você para ir compartilhando, convidando você para estar conosco e apenas alguns minutos de reflexão muito importante para os dias atuais. Já já nós voltamos então. Olá, minhas comadres, meus amigos, boa noite. Uma saudação amiga carinhosa nessa nossa live, nesse momento tão especial que estamos vivendo no Brasil, no mundo, de uma forma geral, né? Mas às vezes as pessoas ficam pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida se a situação está assim, está assado? Estamos realmente numa preocupação muito grande, né? Uma economia instável, situação social das pessoas também complicada, né? Mas nós temos que nos agarrar a Deus e pensar o que fazer e analisar os fatos, os prós e os contras e tomar decisões. Eu gostaria de falar essa noite como crescer na vida secular, no dia a dia, sem comprometer sua vida com Deus. Porque você crescer no seu trabalho, crescer na sua vida social e comprometer sua vida com Deus, ou esquecer a palavra de Deus na sua vida, esquecer que Deus pode resolver todas as suas questões, porque Ele é Deus, como que você vai viver? Não atrapalhar a sua comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Tem muitas pessoas hoje que estão realmente esquecidas ou se esquecendo das coisas de Deus. E a própria Bíblia Sagrada nos dá alguns exemplos de homens que fizeram progresso profissionalmente e não se perderam na caminhada. Quer dizer, profissionalmente, secularmente, cresceram, mas não deixaram a sua fé. Por exemplo, nós observamos na Bíblia profissionais bem-sucedidos que honraram a Deus. O que você pode fazer também. Vou trazer o exemplo de Neemias, homem de confiança do rei, né? E que servia a Deus. Daniel galgou um cargo de relevância na Babilônia, depois de ser levado para lá como escravo. José chegou a ser governador do Egito, depois de ser vendido como escravo, não é? Então essas pessoas, exemplos bíblicos, você lê em Gênesis, você vai ver a história deles, é desafios. Como vencer os desafios? O que é necessário para vencer os desafios?
Tem uma historinha que as pessoas contam, gostam de contar essa historinha, que vale a pena a gente repetir hoje, para quem não sabe, né? 2 consultores foram enviados para a Índia a fim de verificar o mercado de sapatos. Veja bem, a empresa estava com um projeto que objetivava vender sapatos lá na Índia. Então foi 2 consultores lá fazer uma avaliação, uma pesquisa. Um disse, olha, não vai dar certo, ninguém usa sapatos aqui. Já o outro, sem saber disso, enviou um fax na época, né, dizendo, pode produzir 3 vezes mais sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos. Veja só como as opiniões se divergiram. Vendo oportunidade no desafio, qual o seu desafio atualmente? Se você se pergunta quais são os 3 maiores problemas sociais no Brasil hoje, a nossa resposta é pobreza, desemprego, desigualdade de oportunidades. Esses são os maiores problemas do Brasil. Racismo também, desnutrição são alguns dos principais problemas sociais no Brasil. Em suma, os maiores desafios do ser humano envolvem o autoconhecimento, a superação emocional, relacionamentos saudáveis, atualização de conhecimentos e preservação da saúde. Esse último é a coisa mais importante, preservação da saúde. Você tem que se cuidar. Se você tiver saúde, você tem tudo, não é verdade? Porque vamos imaginar aí a pessoa milionária, arquibilionária, e no leito do hospital com uma doença incurável. Por quê? Bebeu demais, fumou demais, etc, etc, etc. Que adianta o dinheiro dele? Bom, adianta porque vai ter bom hospital, médico, etc. Tá, mas daí? Vai comprar a saúde dele? Não vai. Não é verdade? Então a pessoa hoje, não importa a idade, ela tem que se cuidar. Fazer caminhada, boa alimentação, etc, etc, etc. Você já sabe, não precisa eu estar falando sobre isso aqui. Agora, minhas amigas, meus amigos, enfrentar esses desafios requer dedicação, perseverança e um constante desejo de crescer e se desenvolver como pessoa. Desafio. O que significa desafio? Desafio significa, entre outras coisas, instigar alguém para realizar algo ou então encarar um obstáculo que deve ser superado. Esse é o desafio. Na vida enfrentamos desafios, constantemente, seja para atingir melhores resultados nos estudos, ou seja para conseguir um emprego ou lidar com relacionamentos. Existem muitos desafios hoje. Eu vou enumerar alguns. Encontrar o seu primeiro emprego para o jovenzinho, o recém-formado numa faculdade, né? Hoje, graças a Deus, grandes empresas e até instituições públicas oferecem para o estudante de qualquer área de atividade o estágio. E isso, inclusive, através de concurso. Tem muitos jovens estudantes que estão fazendo concursos públicos para estágio. E depois, com certeza, no futuro, se integrar à empresa ou mesmo à instituição. Então, o desafio maior é encontrar o primeiro emprego, fazer o estágio, fazer o concurso público, né? Depois, o segundo ponto é manter-se no emprego, não é verdade? Porque você começa a trabalhar e você tem que se manter através de fazer um bom serviço, de ser uma pessoa acordada, amigo dos amigos, respeitar a autoridade maior, manter-se no emprego. O outro desafio é concluir faculdade, porque tem muitas pessoas que param no meio do caminho, né? Parece que, eu estou fazendo uma faculdade, mas eu quero fazer outra, não sei o quê. Fica indeciso, ainda não se definiu o que quer realmente na vida. Mas, então, esse é um desafio, né? Concluir um curso técnico também, né? Passar no vestibular é um desafio, muito jovenzinhos, né? Crescer profissionalmente sem se corromper, essa é a grande situação. E encontrar a pessoa a qual vai construir uma família. Aí vamos falar de casamento, é a situação de constituir uma família. Agora, para vencer desafios é necessário, primeiro, aprender a assumir compromissos. Tem que aprender a assumir compromissos. Não ficar desviando daqui, desviando dali, deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. Não, amanhã eu faço. Mês que vem eu faço. Hoje eu não vou dormir mais um pouco. Não vou levantar cedo, não vou... Bom, tem que ter a iniciativa própria. Não é verdade? Eu quero, eu vou, eu faço. Fazer além do que se pede.
As pessoas que só fazem o que é solicitado não saem da mediocridade em todas as áreas da vida. É o pau mandado, gente. Pelo amor de Deus. Não pode ser pau mandado ou massa de manobra. Maria vai com as outras, como diz o ditado aí. Né? Não querendo ofender as Marias. Maravilhoso nome, Maria. Bem, ter iniciativa espiritual também é um ponto fundamental para o crescimento seu. A grandeza do desafio mostra que não pode ser enfrentado sem oração, gente. É a palavra de Deus. Por mais que você seja eficiente, há situações que só orando, só buscando a Deus. E fazer oração com propósito. O seu sucesso é a bênção de Deus. Oração com propósito tem resposta, pode ter certeza disso. Tem que pensar grande e ter mentalidade de excelência. Então, a pessoa tem que se doar, servir, tomar iniciativa, assumir um compromisso e ir até o fim no seu trabalho. Olha, eu assumo esse compromisso de fazer isso e vai até o fim. Porque tem muitas pessoas que param no meio do caminho. Ou cansam, ficam desmotivadas, os problemas da vida, problemas familiares, problema amoroso, problema financeiro, a pessoa acaba desistindo. Então, a oportunidade é para todos. E a palavra de Deus nos dá a direção para superarmos os desafios de cada dia. Então, não podemos perder as oportunidades de aprender, crescer e viver, além daquilo que temos como seres humanos, mas usufruímos do poder de Deus manifesto em nós pelo seu Espírito. Nós temos que identificar as oportunidades de Deus na nossa vida. Deus nos dá muitas oportunidades. Isso está exemplificado na Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, diz assim, ó, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Palavras de Salomão. A palavra aqui quer dizer momento oportuno, momento favorável ou a hora certa para fazer as coisas. Todas as pessoas têm esses momentos de oportunidades que não pode desperdiçar. Já ouviu aquela frase? Olha, o cavalo da oportunidade passou arriado e eu deixei ele passar. Passou o cavalo arriado na sua frente, você tem que ir para cima dele, não é verdade? Então nós vemos nesse texto bíblico esses princípios, as conclusões que servem para a nossa reflexão. A compreensão das coisas simples é uma arte valiosa que cada um desenvolve com o passar do tempo. Assim é a palavra de Deus, um tesouro valioso. Aqui tiramos lições todos os dias para a vida toda. Vemos aqui que as oportunidades de ganhar o prêmio não é apenas de alguns, é para todos. A oportunidade é para todos. Mas são poucos que vão chegar lá, não é verdade? Através do treinamento, através da boa alimentação, através da cabeça no objetivo, no alvo, não é? A vitória, o pão, a riqueza e o favor estão disponíveis a todos. Temos aprendido que Deus não faz acepção de pessoas. O que existe é para você. Vejamos uma situação assim. Por exemplo, as oportunidades ocorrem a todos, não é? Oportunidades ocorrem a todos. O cavalo vai passando arriado. Às vezes passou um, depois passa outro, vai passando. E você tem que observar a cada um o momento certo. Esse é o tempo de oportunidades para você, para a igreja, para o cristão. A igreja que eu falo é o corpo de Cristo, para todos os cristãos. Certamente o Senhor Deus quer fazer chegar à nossa mão muitas coisas, contudo devemos ter sabedoria e não perder as oportunidades. Tem mais um texto bíblico que eu gostaria de citar aqui, apenas para exemplificar. Está em 1 Samuel 17, de 26 a 37. O que nós encontramos lá? Encontramos o episódio de Davi frente a Golias. Nós observamos um exemplo das oportunidades que o Senhor coloca à nossa frente. Meus amigos, vamos analisar. Deus te dará oportunidades para você, a qualquer momento da sua vida.
Por exemplo, Davi não orou a Deus perguntando se deveria ou não enfrentar Golias. Mas ele sentiu no seu coração, no seu espírito, que deveria ir àquela, e aquela era uma grande oportunidade para a sua vida, né? Então, a maioria das coisas já estão esperando por nós. Porém, necessitamos vê-las e buscá-las. Então, não espere que Deus ajeite tudo para você, não, sem que tenha a firme decisão de enfrentar os obstáculos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, não é verdade? Então, a gente tem que saber disso, que toda hora, todo minuto, todo segundo, todo dia tem aflições. E você tem que fazer o quê? Superar tudo isso. Deus espera primeiro a sua atitude de fé e avanço diante da crise. Quando você pede a Deus um futuro, através da oração, Ele permite primeiro que os obstáculos apareçam. Os obstáculos vão estar aí. As pessoas vão te incomodar. Pode ter certeza disso. Deus colocou Davi em frente a Golias, que é o grande obstáculo, imagine. E também Saul, o homem que seria instrumento em sua vida. Obstáculo. Algumas pessoas aparecerão na sua vida para um outro nível. Procure discernimento disso, né? É verdade, às vezes tem pessoas que estão ao seu lado, que é para te ajudar, para te apoiar, para te consolar, para te abraçar, para te beijar. Tem outras pessoas que estão ao seu lado para levar ruína, desassossego, sofrimento, tristeza, angústia, uma série de situações. Então você tem que identificar essas pessoas. Lembre-se, todas as coisas que existem resolvem um problema. Por exemplo, o obstáculo ou o problema não é algo ruim, mas a tua oportunidade de crescer e vencer. Ok? Porque é através dos obstáculos é que você vai vencer. Por exemplo, já viu na televisão, nas Olimpíadas, aquela corrida de 100 metros com o obstáculo, né? Inclusive o nome é esse, 100 metros com o obstáculo. O corredor ele vai ter que pular os obstáculos. Se derrubar, acontece o quê? Na verdade, perde ponto. Então coloque seu foco no alvo que Deus te permitiu ver. Esta é a sua missão. Por exemplo, Davi mirou Golias e o derrubou. O seu alvo define o que você vê, o que você ouve, define as suas escolhas, os seus investimentos e quem são os teus inimigos ou adversários. Pode ser demônios ou hábitos. É verdade, isso que eu estou falando. Quanto mais claro o teu alvo, maior a tua fé. Uma pessoa sem Deus, com alvos, tem mais condições de crescer e prosperar do que um cristão sem foco, sem conhecimento da palavra e sem saber se relacionar. Sem vencer hábitos errados, sem liderar com o coração e convicção, sem atingir um nível diferente acima do normal, toda conquista tem um preço. Minhas amigas, meus amigos, utilize corretamente a sua mente. Nossa mente tem duas ações, memória e imaginação. A memória toca o passado, não é? A imaginação toca o futuro. Você imagina alguma coisa lá no futuro. Então, o inimigo vai tentar usar sua memória para lembrá-lo dos fracassos passados. Não acontece isso com você? De repente você sente algo, começa a pensar coisas erradas que você fez ou que sofreu. Coisas erradas que você fez ou sofreu. O inimigo ele vai trazer a sua memória. Para quê? Para que você fique para baixo. Para que você perca o foco, para que você se anule, fique entristecido, com medo, com pavor. A memória toca o passado. Então tome cuidado com isso. A palavra de Deus diz lá em Lamentações que o Jeremias ele disse, quero que traga a mim somente as coisas boas, né? Coisas boas que lembram o meu coração, a minha mente, coisas boas do passado. Traz à memória coisas boas a nós. Então você tem que pensar somente nas coisas boas, né? Por exemplo, agora a memória do passado. A imaginação toca o futuro. Presta atenção. A imaginação toca o futuro. Então você pensa, planeja, faz as coisas lá para frente. O inimigo vai tentar usar sua memória para lembrar dos fracassos passados. Davi procurou lembrar-se do leão e do urso, que foram suas vitórias, não é verdade? No passado você venceu a corrida mais difícil de todos os tempos, você está aqui hoje, a corrida da vida. Você está vivendo, respirando, com família, etc., com seu trabalho.
Lembre-se dos leões e ursos que já venceu na vida. Os tombos que você levou e que se reergueu. Você nasceu, está aqui hoje. Tem muitas pessoas, você é próspero na vida. Mas você não lembra, mas você não sabe dos tombos que eu levei, que eu passei para estar aqui, que eu superei tudo isso. Não é assim que funciona? Então Deus visitará a sua imaginação, minha amiga, meu amigo, te dando imagens do futuro. Essas imagens são visões de que Ele tem preparado para você. Em algum momento de sua jornada, Deus te dará um retrato do futuro e você terá que fazer a decisão de crer ou não. O que Deus te mostra normalmente é muito maior do que você espera ou pensa a seu respeito. Jeremias se via como uma criança, um profeta, né? O pessoal, profeta que chorão, né? A pessoa fala. Mas para mim não, ele foi um homem realmente valoroso. Jeremias se via como uma criança, no entanto, Deus disse, você é um profeta para as nações. Às vezes nós nos sentimos enfraquecidos, não é verdade? Abalados para baixo. Mas a imagem do futuro que Deus te dá exige tua fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a oportunidade é para todos e a palavra de Deus dá direção para superarmos os desafios de cada dia. Não podemos perder as oportunidades de aprender e crescer e viver além daquilo que temos como seres humanos, mas usufruirmos do poder de Deus manifesto em nós pelo seu Espírito. Preste atenção no que podemos dizer para você. A vida passa rápido e precisamos encontrar meios de avançar para que vivamos a restauração da nossa história que, em alguns casos, está prejudicada pela herança familiar. Isto é, aquilo que herdamos na vida espiritual, sentimental, física e financeira. Coisas lá. Jesus Cristo é a resposta para você. Eu faço uma pergunta, você crê? O que você tem feito das oportunidades que ocorrem na sua vida? Você tem ficado preso ao passado? Ou está olhando para a frente buscando novas oportunidades? Como está a sua vida hoje? O que fazer para você sair dessa situação difícil? Vou te dar algumas dicas. 7 dicas vou te dar para superar momentos difíceis. Primeiro, livre-se do julgamento e aceite a realidade. Tem muitas pessoas que apontam o dedo para você. Às vezes até familiares. Você não é isso, você não conseguiu isso, você é isso. Começa a querer te derrotar com palavras. Comunicação errada, comunicação de julgamento. Livre-se do julgamento. Aceite a realidade. Eu sou uma pessoa de Deus, eu tive problemas na vida, posso ter ainda problemas na vida, mas eu sei o que é a realidade, mas eu creio no futuro. Eu creio que Deus tem algo na minha vida. Segundo ponto, concentre apenas 20% do seu tempo no problema. Só 20%. 80% são positividade, esperança, solução. Porque se você se concentra totalmente o dia inteiro só nos problemas, você não vai conseguir sair deles. Entenda que os problemas não são constantes. Eles passam. A coisa vai passar. É como aquela tempestade, aquele furacão, ela passa. Demora um tempo, mas passa. Reconheça que passado pertence ao passado. Esqueça as coisas ruins. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Observe a situação de fora. Tenta olhar as coisas boas que estão ao seu redor. Veja as pessoas que podem te ajudar, te dar força, te sustentar. Aprenda com os problemas. Aprender com os problemas. Valorize o lado bom da vida. Então, o que fazer quando estiver em uma situação difícil? Algumas pessoas falam, mas eu estou numa situação difícil, não sei o que fazer. Busque ouvir seu interior e pense positivamente. Aquilo que você tem de bom no seu coração. Minhas amigas, meus amigos, todos os lados de uma situação ficam mais evidentes quando somos capazes de nos concentrar naquilo que é importante. Muitas respostas estão dentro de você. Pode ter certeza disso. Todos os lados de uma situação ficam mais evidentes quando somos capazes de nos concentrar naquilo que é importante. Então, repito, muitas respostas estão dentro de você, mas é preciso acessá-las exercitando o seu autocontrole. Aí que está uma situação muito difícil. Autocontrole, autodomínio.
Muitas vezes isso só é possível por meio do isolamento. Verdade. Jesus Cristo nos ensina algo maravilhoso lá em Mateus. Fala assim, entra no seu quarto, em secreto, fecha a porta, deixa o celular no outro canto, entra no seu quarto, ora a Deus em secreto e Ele em secreto vai te responder. Isso Jesus está dizendo. Então, quando você estiver numa situação assim, isolamento, vai para um canto, quietinho, você e Deus, orando, colocando a cabeça em dia, as coisas boas na sua vida. Como ser forte em tempos difíceis? Dicas para manter serenidade em tempos difíceis. É possível. Então você vai, tente manter as emoções sob controle. O autocontrole e o autodomínio. Frio. Tem que ser frio. Ah, mas como que eu vou ser frio? Parece que o mundo está caindo na minha cabeça. Concentre-se. Por isso entra no quarto, ora, pede para Deus te dar autocontrole. Tente manter as emoções sob controle. Foque no positivo, naquilo que é positivo. Procure as oportunidades. Você tem que ver o pró, o contra, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Isso tem que ser com planejamento e cautela. Agora, um ponto que é muito fundamental é não sucumba ao medo. Às vezes vem aquele receio, aquele pavor, aquele medo. Opa, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero saber disso na minha vida. Medo? Por que medo? A palavra de Deus diz que Deus nos dá um espírito de ousadia e coragem. Né? Então você tem que se agarrar a isso. Valorize suas qualidades. Olha, enquanto tem muitas pessoas que já querem jogar você para baixo, dizendo que você fala um monte de coisa, né? Coloca em primeiro lugar os seus defeitos. Todos nós temos defeitos, mas temos muito mais qualidades que defeitos. Então valorize as suas qualidades. Você é bom em tudo aquilo que faz e é perfeito em tudo aquilo que decide fazer. Continue realizando suas atividades. Não fique parado. Continue para frente, vá em frente, invista na prática de atividades físicas, que isso é importante, e desconecte-se com as coisas erradas do mundo. Fora. O celular é bom, é importante, internet é ótimo, tudo aqui no celular. Centenas de pessoas aqui na nossa live. Está aqui. Mas tem coisas boas e tem coisas ruins. Então você tem que fazer uma seleção do que é bom para a sua mente e para o seu coração. Veja bem, criar sentido ao que você faz. Criar sentido à sua vida. Pensar no seu propósito, no que você tem de melhor e pode compartilhar para tornar o outro uma pessoa melhor. É isso que funciona. Ser grato pelo que tem, ser grato pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela convivência e pela oportunidade de aprender a cada dia. É isso aí, não é verdade? Os principais estressores que estressam as pessoas para o adulto são os relacionamentos familiares, o trabalho, dinheiro, habitação, mudanças de papel, transições na carreira, filhos crescidos saindo de casa. Quantas famílias estão padecendo assim? Né? Renegociação de relacionamentos familiares. Um amigo ou parente doente, riscos financeiros, tudo isso traz o quê? Um estresse na vida das pessoas. Então tem que fazer certo. Não aceitar a colaboração de outras pessoas que você não tem extrema confiança. Como eu já disse, né? Chega pessoas que querem te ajudar e, na verdade, quer trazer problemas para você. Ter sempre controle da situação. É isso aí. Autocontrole. Controle da situação que você está vivendo, prós e contras, planejamentos, etc. Não saber dizer não é um problema que tem que avaliar a situação. Porque às vezes você fala, não consigo falar não consigo. Espera aí. Deixar os erros para trás. Você tem que aprender a dizer não. Mas que esses erros sejam alerta para não repeti-los. Não deixe o medo te dominar. Acredita no seu potencial, no seu próprio potencial. E você vai ser uma pessoa realmente vitoriosa em todos os sentidos da sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero agradecer às centenas de pessoas que estão na nossa live semanal e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, possa dar conforto, alegria e paz a você. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração, se você assim o permite.
Pai querido, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão conosco nessa live. Tu sabes o coração de todas as pessoas e aquilo que elas precisam ter, como eu também e minha família. Que o Senhor possa trazer alegria, paz, bênção, prosperidade e saúde a toda a família. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira real. Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua atenção, pelo seu carinho. Compartilhe essa nossa live com as pessoas que precisam receber motivação na vida e ter uma vida diferenciada. Deus abençoe e até a próxima semana com Questão de Opinião, a nossa live semanal. Fiquem com Deus.